Bom dia, estimados telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um Mitos e Verdades. Hoje também trazemos um tema interessante e pertinente. Gostaríamos de ter tido cá conosco, além dos dois pastores convidados, um psicólogo e ou um psiquiatra para nos ajudar a refletir sobre este tema que, perdão a redundância, é bastante pertinente. Embora não termos o psicólogo aqui conosco, nós aqui vamos olhar para os ovos que temos, achá-los bonitos e celebrar a nossa Páscoa. O tema para hoje é o suicídio. Tendo apenas dois pastores religiosos, vamos colocá-lo como suicídio na perspectiva religiosa. Por que suicídio na perspectiva religiosa? Queremos perceber dos nossos pastores o que é que a religião, no caso o cristianismo, diz sobre aquelas pessoas que cometem suicídio. Mas não sem antes tentarmos contextualizar o que é suicídio de forma básica e simples. É o ato de tirar a própria vida, sendo que encontra explicação sobre várias vertentes, tudo de encontro com a questão existencial do ser humano. Podemos encontrar explicação na psicologia, na psiquiatria. Há casos em que a pessoa está com problemas de depressão, pode ter problemas de bipolaridade e isso pode lhe levar ao suicídio. Temos também fatores culturais, sabemos do caso de seppuku no Japão, na era antiga, onde as pessoas cometiam suicídio não por uma questão de doença mental, mas como forma de expiação de pecados ou para responder a uma falha pessoal própria, um fracasso. Significa que, por exemplo, alguém poderia não ter conseguido entrar para a universidade, vamos dar esse exemplo, e por via disso, porque envergonhou a família, ele poderia ir para um canto e cometer suicídio. Existem também explicações de índole religiosa, como por exemplo, e aqui eu vou fazer a vez da vertente islâmica. Conhecemos todos a expressão jihad, que é erroneamente usada de forma religiosa. Explico porque erroneamente. Porque jihad, na verdade, não significa suicídio. Jihad significa esforço. Jihad significa esforço, é por essa razão que, para quem percebe o mínimo de língua árabe, vai perceber que tahajjud, que é na mesma raiz de jihad, significa sacrifício, que é aquela pessoa que acorda de madrugada para orar. Esta pessoa está a fazer a oração de tahajjud, que é da mesma raiz de jihad. E também, se voltarmos, vamos perceber que o profeta chegou a dizer, quando foi questionado de qual será a melhor jihad, ele respondeu que é jihadul nafs. Significa nafs, se formos a traduzir, encontramos várias traduções, pode ser traduzido como alma. Por exemplo, se encontras o versículo Kullu nafsi dai katal maut, todas as almas irão saborear a morte. Esta é a tradução nesse contexto. Mas no contexto de jihadul nafs, aqui já se fala de instinto. Quer dizer, as paixões íntimas do homem. Significa que jihad é a luta que você faz consigo mesmo para travar aquelas que são as suas vontades, que poder contra os desígnios de Deus Todo-Poderoso. E, sem querer tomar o programa para mim, vou desde já convidar os meus pastores convidados para tecerem algumas considerações sobre este tema. Pastores, bom dia e bem-vindo. A paz do Senhor, em primeiro lugar agradecer a Deus por cá estar e agradecer também a Strong pelo convite mais uma vez. Muito obrigado mesmo, é de coração, e ao apresentador também, muito cumprimentar também a ele. Obrigado. E ao meu colega de painel também, que Deus possa nos capacitar, nos dar sabedoria, porque este tema é muito, mas muito interessante. Ao mesmo tempo, tem muita gente que precisa de saber o que é mesmo suicídio, e temos vivido nos últimos tempos, nos últimos dias, questões de suicídio, e existem os seus motivos, e é esses qual que nós também vamos aqui fazer uma contribuição naquilo que a gente vem acompanhando
E também, eu também já passei mais ou menos por uma situação dessas. E graças a Deus estou aqui bem Amém. viva. Muito obrigada. Obrigada, pastora. Pastora. Bom dia, assim que é, e a paz do Senhor a todos os telespectadores lá em casa que nos assistem hoje neste programa que é Mitos e Verdades. Estaremos falando mesmo sobre o suicídio e acreditamos que muita gente será abençoada e sairemos daqui tendo aprendido alguma coisa da parte de Deus, da parte dos pastores aqui presentes no programa. Por tentar contextualizar. Por exemplo, o Alcorão, vamos fazer essa vez hoje, ele não é claro, por exemplo, na questão da proibição do cigarro, do tabaco. Mas por interpretação, porque o cigarro mata, então o tabaco é proibido. Significa que isto e mais outros fatores que eu poderia aqui trazer, o suicídio é proibido, pelo menos a nível islâmico. E acredito que também a nível cristão o suicídio seja estritamente proibido. Então eu quero saber do pastor até que ponto, em termos cristãos, o indivíduo comete suicídio, qual é o tratamento que ele tem perante a Deus? Muito bem, é muito importante nós olharmos esta situação que é primeiramente muito sensível, porque quando falamos sobre a vida dentro do panorama bíblico, nós precisamos entender que nós somos apenas administradores da vida, não somos os proprietários, não somos os verdadeiros donos da vida. Nós somos apenas gerentes, os administradores. Mas Deus, por várias vezes ao longo das Escrituras Sagradas, Ele se denominou como aquele que é o dono da vida. É por esta razão que mesmo Jesus, quando vem, ele inicia seu ministério, prega, ele deixa uma grande declaração. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o dono da vida é o próprio Deus. Só ele tem poder de dar e só ele tem poder de tirar a vida. Mas é verdade que assim que o pecado ele entra no mundo, consequentemente, muitas outras ações anormais tomaram conta da vida do homem. Daí que muita gente hoje em dia, assim como no seio secular, assim como também no seio cristão, existem muitas pessoas que estão a entrar nesta onda, que caem nessa armadilha, que caem nessa desgraça de tirar a sua própria vida. Na verdade, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que pelo menos anualmente 800 mil pessoas tiram a sua própria vida. 800 mil pessoas tiram sua própria vida. Estima-se também que nos Estados Unidos morrem mais pessoas anualmente por suicídio do que por acidente de trânsito. E em cada 40 segundos, alguém no mundo está cometendo um suicídio. E isto interfere muito na nossa sociedade, porque isso afeta mais a área da adolescência e também na área juvenil. Dos 14 aos 29 anos, estas pessoas são afetadas por estes transtornos e acabam tirando a sua própria vida. Existem várias causas que fazem com que estas mesmas tiram sua própria vida, mas eu vou aqui responder a questão que me fez. Na verdade, à luz da Bíblia Sagrada, por exemplo, quando Deus ele fala através dos 10 mandamentos, o primeiro e grande mandamento de Deus, o primeiro é não matarás. Então, a partir do momento que eu mesmo me mato, ou seja, tiro a minha própria vida, eu estou, na verdade, a sair daquilo que são os princípios de Deus. Estou a contradizer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é explícita, não matarás. Agora, quando eu tiro a minha própria vida, eu com certeza passarei por grandes consequências.
É por esta razão que o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, quem sois vós, e é sagrado. Ou seja, Deus ele fala, vocês não devem destruir o vosso corpo, porque o vosso corpo é o meu templo. E Deus diz, aquele que destruir o seu corpo, eu mesmo o destruirei. Então, o mandamento de Deus para nós é este aí. Agora, existem pessoas que já vivem uma vida pagã, vivem uma vida, posso falar, mista. Os gentios, aqueles que não conhecem Deus, que não aceitam a Jesus, que não querem viver para Ele. Quando cometem suicídio, na verdade, eles estão acelerando a sua visita ao inferno. Mas não podemos negar também que muita gente cristã também faz essas coisas. Ao longo da Bíblia Sagrada, podemos ver homens que eram cheios do Espírito Santo, mas que em algum momento da vida passaram por uma certa pressão, tal pressão que levou eles a cometerem suicídio e outros até a tirar a vida de uma outra pessoa. Temos o exemplo do rei Davi. Nós sabemos que Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Saul era atormentado por espíritos malignos, era ele que tocava a harpa e pela presença de Deus, os espíritos imundos saíam de Saul. Mas este mesmo homem incitou a guerra para matar um certo homem. Este mesmo homem cometeu o assassinato. Então, a Bíblia fala pelo menos de 6 pessoas que tiraram sua própria vida. Nós temos Judas Iscariotes, também tirou sua própria vida. Temos o Saul, temos o escudeiro de Saul e muitas outras pessoas que foram, ao longo da Bíblia, tirando sua própria vida. Mas nós, quando entramos nas profundezas, nas raízes, descobrimos que isto é um mal. Não é algo natural. Porque a vida, ela é preciosa. Seja qual for o problema que nós tivermos de atravessar, seja qual for a dificuldade, seja qual for o deserto, Jesus nos disse, no mundo tereis várias aflições, mas tendes bom ânimo, suportai, firmai-vos, porque eu, Senhor, venci o mundo. Então, com certeza, toda a pessoa que tira a sua própria vida sem arrependimento, Deus o trata como alguém que vai diretamente para o inferno. Obrigado, pastor, mas eu queria insistir, o tratamento que Deus dá a essas pessoas é igual, é equivalente, refiro-me entre o gentio que tira a própria vida e aquelas pessoas que cheias do Espírito Santo em algum momento não conseguiram suportar e tiram a própria vida. Deu o exemplo do rei Davi e outros. O tratamento é o mesmo para esse tipo de pessoas. É preciso entender que inferno é um lugar de tormento. Então, quando falamos de atormentar alguém, de torturar alguém, são várias maneiras que são usadas para torturar essas pessoas. Eu não podia aqui ser específico em relação ao que vai acontecer de uma forma direta esta pessoa no inferno, mas uma coisa nós temos garantia de que esta mesma pessoa, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos de todo o nosso coração, Deus é justo para nos perdoar. Agora, alguém que tira a sua própria vida, qual é o tempo que ela tem para arrepender-se, para orar, para pedir perdão? Porque às vezes nós confundimos remorso com arrependimento. Remorso é uma coisa, arrependimento é uma outra coisa. Então, esta mesma pessoa, assim que ela morre, ela recebe um tratamento especial VIP lá no inferno. Mas isso não é algo que nos alegra, é algo que entristece nosso coração, porque Deus nos chamou para a vida. E esta mesma pessoa, é impossível alguém cheio do Espírito Santo tirar a sua própria vida. É verdade que na vida nós temos altos e baixos. Nós não sorrimos todos os dias. Há um ditado popular que diz que nem todos os dias é domingo. Há dias que nós acordamos tristes. Há dias que nós acordamos sem vontade de fazer nada. Até mesmo nós que somos pastores, há dias mesmo que acordamos sem vontade mesmo de orar, sem vontade de fazer nada, sem vontade de ir ao culto, sem vontade de pregar. Quantas vezes eu fui pregar para pessoas, sendo que eu mesmo estou desencorajado? Mas alguém cheio do Espírito Santo pode passar qualquer tipo de dificuldade, mas nunca tira a sua própria vida.
Nós temos vários exemplos. Temos Jó. Jó suportou muita coisa, sabe? Nós podemos suportar muita coisa, mas Jó foi bombardeado por problemas. Vieram servos dizendo: Jó, você perdeu seu gado, você perdeu sua família, você perdeu tudo que tem, você só tem sua vida. Mas aquilo que ele tinha, a vida que ele tinha, ele orou, disse: Senhor, maldito seja o dia que eu nasci. Mas ele não tirou sua própria vida. Jó apodreceu o corpo vivo. A Bíblia diz que ele tirava até um caco de tijolo para raspar a sua pele, tirar os vermes que estavam no corpo dele. Mas nem por isso tirou sua própria vida. Então, há um mal sobre as pessoas, há um transtorno sobre as pessoas que faz estas mesmas pessoas cometerem o suicídio. Pastora Mercedes, vou já, se quero insistir, como falou de arrependimento, que a pessoa não tem tempo para se arrepender, certo? Eu lembro-me do caso de Judas Iscariotes. Pode o suicídio configurar-se no próprio arrependimento em si? Porque a ideia que tenho de que Judas tirou a própria vida por ter se arrependido do ato que praticou. É possível isso? É correta essa minha análise ou nem por isso? Judas, ele não se arrependeu pelo que fez. Judas, ele teve remorso. Sabe, muita gente julga Judas por ter traído Jesus. Mas Judas não foi o único que traiu Jesus. Até mesmo o apóstolo Pedro traiu a Jesus. Não lembram quando Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que ele até entristeceu-se, zangou, mas Senhor, toda hora o Senhor está me fazendo a mesma pergunta. Sim, Senhor, eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas chegou um tempo quando Jesus anunciou a sua morte. Sabe o que Pedro disse? Eu estarei contigo para qualquer adversidade que vier. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele disse: não, Senhor, eu nunca faria isso. Mas Jesus só calou. Mas quando Jesus era crucificado, perguntaram a Pedro: não eras tu que andavas com ele? Ele mentiu e disse: não, não sou eu. Pela segunda vez disseram: não, és tu. Ele disse: não, não sou eu. Pela terceira disseram: até a tua maneira de falar te denuncia. E ele mentiu ainda mais. Disse: eu nem sequer o conheço. Veja só esse nível de traição. Mas a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Quantas vezes a Bíblia mostra que Judas chorou? Judas tirou lágrimas. Mas a diferença está aí. Pedro arrependeu-se e ele foi perdoado. E foi um grande instrumento para pregar a palavra. A primeira pregação de Pedro, depois da traição, 5.000 almas se converteram. A segunda, 3.000 almas se converteram. Mas Judas, ele só olhou para si e disse: eu traí um homem errado, traí um homem inocente. Mas ele não buscou arrepender-se, não buscou perdão da parte de Deus. Porque arrependimento é isto, é mudar de direção. É você entrar num beco sem saída e dizer: olha, falhei a rua, então deixa eu voltar e vou entrar por outra rua. É isso. Mas ele, em nenhum momento da Bíblia, ele fez isso. Então, existe arrependimento, existe remorso. Ele ficou com remorso por ter traído alguém inocente. Mas Pedro reconheceu: eu traí, mas eu quero o perdão de Deus. E Deus perdoou. Começar por conhecer a história pessoal da pastora. Parece-me interessante. Como é que foi esse período em que... eu tive... Sim, sim. É assim, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a Deus. Palavras muito fortes. Existe o perdão e existe o remorso. E Deus quer que nós nos arrependemos e pedimos perdão, né? Agora, quando eu falei que eu também passei por essa situação, quem está lá em casa conhece a história da pastora, sabe como é que foi a minha história, não só pelas televisões, mesmo o meu dia a dia com as pessoas lá em casa. Houve um momento em que eu comecei, né, já acho que já tinha casado e tudo, e começaram a vir a parte dos vícios. Os vícios, digo, as drogas, o álcool, as noites. E eu, pelo mundo afora, eu só ia lá, curtia, né? Mas aquele meu curtir, eu estava a tentar preencher um vazio que eu tinha de solidão, porque eu não gostava de ficar sozinha. E não só, no meio daquela solidão, quem me colocava aquela solidão? É o próprio demônio. Por quê? Porque, veja só, se o meu marido se afastasse de mim,
claro que ele ia para a vida dele, né? Então, eu não conseguia ficar sozinha. Eu comecei a ter problemas sérios no relacionamento. Comecei a ter problemas sérios na vida mesmo normal. Que eu achava aquilo que, epa, isto aqui não é normal, deixa-me eu distrair. E eu lá ia beber, usava drogas, curtia. Mas quando voltava para casa, vinha lá já o fator, como é que se diz? A solidão. Quando mesmo estando ali o teu parceiro, eu me sentia uma pessoa estranha. E houve um dia que eu me senti tão estranha, mas tão estranha, que nesse dia, Jesus, sou Deus mesmo. Eu disse, não, hoje eu vou tirar a minha vida. E eu quis me colocar uma corda no pescoço. Só que naquele mesmo momento fiz tanta guerra, que houve muita confusão ali, que meu marido disse, não, eu aqui, né? Eu é que vou sair de casa. E ele saiu realmente. Vieram outras vezes em que eu quis me suicidar. E era sempre quando eu estava, depois de beber e tudo, estar ali entre amigas, eu ia para casa, eu me sentia um lixo mesmo. Que eu me lembro que foram várias vezes, mas foi a penúltima vez na minha vida que eu já estava, Jesus Cristo estava já para me libertar mesmo. E eu me lembro que esse dia eu saí, bebi e fui pelas noites aí, então eu vinha caminhar. Eu não tinha levado o carro. E eu ligo para meu marido, eu disse, hoje eu estou a despedir, porque hoje eu estou a ir me atirar na ponte. E ele disse, não faz isso. Eu disse, não. Ele perguntou-me onde é que estás. Eu disse, eu estou a caminho. E era por aí 2 ou 1 da manhã. Ele saía às 0 do serviço. Eu a caminhar pela estrada. E eu em direção à ponte mesmo. E meu marido a dizer, não faz isso, espera por mim. Eu a dizer, se me encontrares, me encontraste. Mas eu expliquei onde é que eu estava. Eu só sei dizer que só me dava vontade de morrer. Só me dava vontade de sair daquele problema. Por quê? Porque todo mundo já ficava contra mim. As pessoas já nem queriam saber de mim, ninguém queria mais me apoiar. Então, eu acredito que tem situações dessas em casa em que as pessoas estão desesperadas, em que as pessoas dizem que ninguém mais gosta de mim, ninguém mais quer saber de mim. Eu falhei aqui, falhei ali, o que eu faço? Já não consigo consertar nada. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui. Graças a Deus, meu marido encontrou-me pelo caminho. Ele sabia qual é o caminho que eu ia usar, encontrou-me, tirou-me dessa. Fiquei bem. Mas vieram várias vezes que eu já estava com vontade de querer me atirar na estrada, coisas estranhas. Mas isso tudo era o diabo que estava a colocar na minha vida. Há anos. Estou a falar de uns 15, 20 anos, se não me engano. Ele a colocar essas coisas. Veja que uma das formas que eu tentei me suicidar também foi através do álcool. Eu não sabia o que beber. Eu disse, não, se eu beber 10 garrafas disto, vou morrer. Eu achava assim, mas não morria. Só ficava completamente, né, desnorteada. Eu só queria tirar a minha própria vida. Mas veja que no momento em que eu quis tirar a minha própria vida, uma das vezes, esse é um testemunho, eu quis tirar a minha própria vida. E eu comecei a desfalecer. Eu senti que o meu corpo estava a ir embora. Porque os meus filhos perguntavam, mãe, tentavam falar comigo. Eu dizia, eu estou a morrer. Eu disse, vão chamar pai. Eu estou a morrer, eu estou a morrer. Meu marido, quando se apercebeu que eu estava a ir embora, ele só me carregou, colocou-me na banheira, né? Na banheira do chuveiro. E eu, incrível que pareça, aquilo foram segundos. Eu perdi, eu caí. E a minha filha que pegou água do chuveiro, água gelada, e regou-me. Logo eu senti que eu voltei. Quando eu volto, eu vou dormir. Quando eu vou dormir naquela madrugada, eu sonho enquanto eu estou no outro lado. E havia um homem, eu tinha uma escada muito comprida. E eu estava embaixo, o homem estava em cima. E o homem dizia assim para mim, Mercedes, tu estás morta. Tu morreste. E eu chorava. Eu dizia, mas como é que eu morri? E eu dizia assim, o que é que vai ser dos meus filhos? Eu pedi àquele homem, o que é que vai ser dos meus filhos? E ele dizia, mas não, ainda não chegou a tua hora. Tu tens que voltar para a terra. Quando eu acordei, eu entendi. Mas eu, naquele tempo, ainda estava lá no curandeirismo. E o homem dizia assim, mas tu tens que voltar para onde? Para a terra. Ele pegou-me do cabelo, colocou-me no mar. Era um sítio onde tinha água bonita, cristalina mesmo. Ele colocou-me ali na água. Eu abri os olhos e eu já estava a vir pelo barco para a terra. Enquanto uns estavam a subir num barco. Eram muitos, tinham uma fila deles a subirem. E eu a descer. Mas eu me lembro das palavras daquele homem. Disse, ainda não chegou o teu tempo. Tu tens que voltar para onde? Para a terra. Isso quer dizer que eu estava lá em cima. Mas tem uma coisa que eu não deixei frisar aqui. Quando eu perdi os sentidos, eu caí na parte do inferno.
E é quando a mão daquele homem me tira do inferno, onde tinham muitos demônios, me tira do inferno para a luz. E me deu essa oportunidade de eu voltar de novo. É quando as minhas coisas começaram o quê? A cambalhotar para a libertação. Quando eu encontro a libertação. Sabe? Desde o momento em que eu fui liberta, até hoje, eu não me lembro de ter tido este problema de querer me suicidar. Onde eu queria me suicidar é pela droga, pelo álcool e por aí. E, graças a Deus, Deus me libertou. Hoje eu não consigo. O que o pastor estava aqui a dizer é verdade. Eu não me esqueço de uma palavra, de um versículo bíblico que diz assim, quando Jesus diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sabe que eu foi uma das primeiras pregações que eu preguei na rua, ali no 700, no cruzamento. Eu parei na paragem, levantei poucas pessoas que estavam ali, preguei essa palavra. Não sabia bem o que era pregar. Eu lembrei-me de mim mesma, quando Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou vos aliviar essa dor. É quando eu entendi que não, realmente eu procurei Jesus Cristo, e Jesus Cristo me deu esta oportunidade. Tudo é relacionado, o suicídio é relacionado com demônios, vícios, a falta de atenção no relacionamento, a falta falou de pessoas que não conseguem entrar para a universidade, para o emprego, pessoas que acham que estão a decepcionar os seus pais, pessoas que não deu certo com o negócio e tem que pagar a dívida. Normalmente também, eu acredito que o que tem acontecido nos últimos tempos, pessoas que estão endividadas. Tem muita gente que está endividada e não sabe como vai pagar aquele dinheiro que foi pedir ao banco. E essas pessoas começam a se suicidar. Doenças. Pessoas que descobrem que têm uma doença e que esta doença é incurável. Esta pessoa tira o quê? A sua própria vida. Só que nós, como pastores, temos que chegar até essas pessoas. Levar a palavra de Deus a essas pessoas. Porque essas pessoas aqui estão completamente vulneráveis aos demônios. E elas não sabem que existe este lado aqui de estarmos em Cristo Jesus e Jesus Cristo nos perdoar. E nós estarmos salvos desses suicídios. As pessoas se atiram, nós vemos nas televisões, né? Pessoas que atiram-se do prédio por causa de uma traição. Eu outro dia, eu estava com uma irmã e ela é de lamentar, porque eu disse, sabe, esta irmã disse, pastor, eu por muitas vezes já tentei tirar a minha vida, porque o meu casamento não está a dar certo. O meu marido está-me a matar aos poucos, por traições, por coisas que ele mostra para mim, que eu não sou mulher, não sou nada. E isso aí faz com que eu tenha vontade de me matar. Eu disse a ela, irmã, lembra-te que a palavra de Deus existe. Nós não podemos tirar a nossa própria vida. Quem dá a vida é Deus, quem tira é Deus. E ela disse, pastor, eu já não aguento mais. Eu disse, tens que te segurar, tens que aguentar. Aí é quando já entra o Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que perceber que se nós não estamos a conseguir tirar a nossa vida é porque Deus está ali. E o Espírito Santo não permite com que o diabo use-nos para tirar a nossa própria vida. E ao mesmo tempo, eu digo, aquilo que o pastor deixou ficar aqui, aconteça o que acontecer. Numa das minhas conversas com as pessoas que têm me procurado muito para conversar e tudo mais, uma das coisas que eu disse, não olhem para a pastora de baixo para cima, pensarem que a minha vida foi um mar de rosas. Até agora eu ainda estou a lutar. Ainda não parei de lutar. A minha vida é feita de batalhas. A minha vida é feita de sacrifícios. Há momentos em que eu cheguei a dizer, não olhem para a minha cor, dizer que mas a pastora está em condições, tem tudo em casa. Há momentos em que eu já disse, quando o teu filho não tem pão, dá farinha rale, dá papinha de milho. Não veja isso como um mal para você se atirar e ter um suicídio. Não precisa. Enquanto houver vida, há esperança. Quantas provações Deus já me deu para eu chegar até o nível de ser pastora? Deus me tirar tudo, assim como falou de Jó, tirar tudo, eu ficar sem nada. Mas Deus dizer, Mercedes, tenha calma. E por eu confiar nele, porque eu sei que a libertação não se paga, a minha libertação eu sozinha disse, não, eu fui liberta em nome de Jesus Cristo. Quem é essa pessoa que ia fazer tudo o que Deus fez na minha vida? Se eu era para ir para um centro de reabilitação por causa das drogas, por causa do álcool, eu não precisei de ir para lá. Deus me libertou. Uma libertação total e completa, sem pagar nada. Então, é o mesmo Deus que também vai me abençoar. Mas Deus tem o momento dele, a hora dele, no dia certo. Então, nós temos que aprender a esperar.
Tem dificuldades, não corre logo para as coisas más. Pensa em Jesus Cristo, respira, peça direção a Deus e Deus vai nos dar essa direção. Eu até queria dizer aqui, queria chamar de pastor, porque estamos... veja só, o nosso dia a dia é uma correria. Nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus diz que, a palavra de Deus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, porque os demais serão o quê? Vos acrescentar. Nós agora temos que preocupar em orar, buscar a Deus, conhecer mais a Deus. Muita gente está preocupada em conhecer a Deus como? Dizer que não, Deus é o dono do ouro, da prata, vai me dar riquezas, vai me dar... Quem disse que é assim? E quem te garante que a tua riqueza não está aqui na terra, mas está nos céus? Ah, mas eu vivo numa casa de caniço, estou cansado, eu quero um palácio. Meu irmão, aguenta. Aguenta. Porque Deus, a partir do momento que tu tens o Espírito Santo e estás em Cristo Jesus, aguenta. A pobreza não quer dizer que é para tirar a morte. Não. Até a palavra de Deus diz que os primeiros são os últimos. Como é que se diz? Tem uma palavra que diz que os primeiros serão os últimos. Veja só, aqueles até que são ricos, que sentam-se à frente, um dia estarão atrás. E você que senta atrás estará à frente. Aonde isso, pastora? Nos céus. Você que não tem o que comer agora em casa, lá no céu você será o primeiro a receber o galardão. E você vai dizer, mas não era aquele irmão que estava sentado à frente e tinha um bom carro, tinha uma boa casa, mas como é que ele está lá atrás? O mundo é cheio de mistérios. Aguenta firme. Eu estou aqui hoje, eu digo, meu Deus, eu disse para mim mesma, eu vou dar a volta ao mundo e eu vou sair desta. Eu não vou morrer. Eu nasci bem, mas eu não vou morrer mal. Eu tenho que morrer bem, assim como eu nasci bem, eu tenho que morrer bem, com o nome bem, em condições. Não ser chamada de bruxa, não ser chamada de drogada, bêbada. Está vendo esses nomes que o diabo nos atribui? Mas hoje eu estou aqui, hoje eu sou chamada como pastora, como um exemplo para certas mulheres. Não é fácil. Eu também digo, eu também sou casada, não é fácil ter um relacionamento firme, mas você pode criar condições para teu casamento ser um casamento abençoado. Moldar até o teu marido através da oração e da palavra. Muda-se, não é medicamentos que vai te ajudar a segurar um homem. Não é medicamentos que vai te tirar dos problemas, mentira. A única pessoa que vai te tirar de todos os problemas é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador de todos os tempos, não tem outra pessoa. Certo, pastor. Esclarece uma coisa aqui para mim. Nós sempre ouvimos dizer que existe o espírito da prostituição, espírito do vício, quer dizer, marido da noite, mugila, por aí em diante. Quer dizer que cada demônio, cada espírito tem o seu nome e sua atuação. Acha que também existe um espírito, um demônio de suicídio, que ele só se dedica a sussurrar nos ouvidos das pessoas para que cometam suicídio? Palavras muito sábias, sabe por quê? Porque existe. Existe demônio para cada atividade no mundo espiritual, porque o suicídio tem a ver com as trevas, assim como o pastor disse. O suicídio é coisa das trevas. Porque quem tira a vida, quem nos dá e quem tira é Deus. Suicídio, nós estamos a falar de suicídio. Suicídio é alguém que quer tirar a sua própria vida, sem Deus ordenar que já chegou o tempo. Veja que se até eu própria comecei a achar que estou a morrer, Deus disse para mim, eu creio que é Deus, eu creio que que eu estava no outro lado, e disse para mim, ainda não chegou a tua hora, volta para a terra. Ainda que eu quisesse me matar, Deus disse que não. Mercedes, tu tens que voltar para a terra. Então, o diabo também tem os seus manipuladores. O diabo tem todos os demônios para consoante aquilo que ele quer. Se é marido espiritual, se é para matar, se é para roubar, se é para se drogar, se é para prostituir-se, se é para ser burlador, se é para ser fofoqueiro. São quantos demônios? São legiões, são tantos demônios. Mas claro que existe o demônio-chefe, que é este que anda de lugar em lugar a dar ordens a todos. Assim como nos céus existe uma hierarquia, né? Existe Deus. E Deus tem os seus anjos. Tem os serafins, tem os querubins, tem só todo o seu... Que nem aqui na Terra, nós temos o presidente, temos o general, que comanda toda a tropa. Então, nos céus e no inferno também é assim. O diabo trabalha assim. E o diabo é esperto. O diabo é muito manipulador, esperto. E outro dia eu estava a dizer, o diabo sabe
o que é que está a dar agora, como se diz, entre aspas. Ele vai consoante aquilo que muitos gostam neste momento. Neste momento, muitas mulheres, muitos homens gostam da prostituição. Gostam do álcool e das drogas. Quantos jovens nós estamos a ver a se suicidar, tem suicídio por causa de drogas? Pessoas que nós encontramos que estão aí a espumar por excesso de drogas. Pessoas que mantêm relações sexuais desprotegidas, apanham uma doença, quando descobrem que têm esta doença, tiram a sua própria vida. Mas houve um caminho para entrar aquela doença. Houve um caminho para entrar aquele álcool. E hoje, nós em dia, para além de pessoas adultas, nós também estamos a ver muitas crianças. Muitas meninas dos 13 aos 14, 15, estão na prostituição. A andar com, como é que se diz? Chamam de sugar daddy. Esses patrões que andam por aí. Sim, criancinhas. Que eles, olha, veja, pessoas de 70, 80 anos a darem uma casa, uma menina de 14 anos, de 13 anos, e o pai não vai perguntar o que é que está acontecendo com a minha filha. Ali existe um problema também espiritual. Onde o demônio seduz aquelas crianças com bens materiais. Coisa que nós, como pais, temos que olhar e ver que isso não é normal. E quando aquilo acaba, vem já como é que se diz? O desprezo pela sociedade. A sociedade começa a criticar aquela criança. É aquela menina que andava com aquele velho, ela já começa a se sentir o quê? Isolada. Começa a se sentir frustrada. Porque é uma vergonha. E ela começa a pensar em fazer o quê? Em tirar a sua própria vida, por vergonha. Porque quem é que vai gostar de lhe ver? Ou ela própria está a andar com o sugar daddy, mas tem vergonha de andar com ele. Porque é bisavó dela. Se não é bisavó, seja o que for. Então, essas coisas também dão cabo das nossas crianças. E são muitas crianças. Nas escolas, coisas que nós vemos. Na televisão, coisas que nós vemos. Crianças a beberem tentação. A beberem bebidas, coisas aí que prejudicam. E depois elas tiram a sua própria vida. Quando começam a perceber que já não está a dar certo. Quando começam a crescer, ver que aqui, este homem já me rejeitou, já não me quer. Porque ele descobriu o que é que eu sou. Eu já recebi mulheres que dizem que, pastor, eu não consigo dar certo com nenhum homem. O que está a acontecer? Tem um espírito aí. Mas as pessoas, sabe, nós vemos aqui como pastores, mas as pessoas, nem todos acreditam que existem demônios. Existem demônios, sim. De 1 a 30. Eles trabalham 24 sobre 24. Então, dizer que este assunto de suicídio é muito bom que nós... Até tinha que ter um psicólogo, sim. Porque até na psiquiatria, dali eu fui para lá, como se chama? Em Fulene, né? Sim. Em Fulene, eu fui uma vez para lá para ir visitar uma irmã. Pela primeira vez, eu me deparei com uma situação que eu só dizia, meu Deus, tenha misericórdia. Se o mundo lá fora soubesse como é que é a psiquiatria aqui, estou a falar em termos dos doentes, os pacientes que estão lá, a maioria deles que estão lá tentaram tirar a sua própria vida. Estão lá com problemas sérios de saúde mental. Mas isso tudo é direcionado aqui. São demônios. E muitos não querem acreditar, dizem que, não, é porque a pessoa se faz. É porque a pessoa é uma drogada, é um drogado. Sim, mas ali existe um problema espiritual que é o demônio. Nós já não precisamos de esconder mais para a sociedade. Os nossos bisavós esconderam durante muitos e muitos anos para nós, para os nossos pais, muita coisa, que hoje já está a ser o quê? Desvendado. Então, o que nós temos que fazer é alertar o povo lá em casa, mostrar ao povo lá em casa que existe uma solução, que é Jesus Cristo. A pastora Mercedes aqui não vai te dar riqueza, mas eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar o caminho certo para tu seguires e encontrares a libertação. E teu coração começar a estar leve, a tua mente começar a estar leve. Eu vou te mostrar esse caminho. Então, comecem a pensar, mas quem é Jesus Cristo? Quais são as obras? O que Jesus Cristo faz? Comecem a ter curiosidade sobre o mundo celestial, como é que opera, que é para as pessoas saírem disso. E eu apelo, pessoas que estão lá em casa agora, que estão com... Temos pessoas que neste momento podem estar com problemas sérios. E hoje é terça-feira, né? Sim. Durante o fim de semana estiveram a beber, estiveram a curtir, já não tem dinheiro, não tem nada, nem para dar 10 meticais à sua esposa para comprar um pão, a pessoa não tem. Então, esta pessoa aqui está numa fase em querer cometer suicídio ou em querer se atirar, seja lá do que for. Eu apelo mesmo que esta pessoa, em primeiro lugar, reflita um pouco nos seus filhos, na sua esposa, nos seus parentes, né? Os seus familiares, e pense em Jesus Cristo.
de verdade, pensa, ele é o único libertador, ele é o único que vai lhe libertar. E pessoas que têm problema de suicídio precisam de amor. Precisam de amor, atenção e compreensão. Não é vir um drogado e eu chutar com os meus pés. Não. Se próprio Jesus Cristo disse, vinde a mim vós todos. Jesus Cristo não está só preocupado com os ricos, digamos assim, né? Está preocupado com todos, até aquele que é mendigo. Então, nós também, como servos ou servas de Deus, temos que saber dar amor a todos, porque são pacientes, doentes, que precisam de pessoas que tenham amor, sabedoria para poder os acolher. Esse, como eu digo, eu até gosto daqueles que estão na rua, que as pessoas os tratam mal, é aqueles mesmo. Eu fico muito chateada, mesmo até seja dentro do nosso ministério. Se houver alguém que é especial, tipo, tem problemas, né, mentais, seja o que for, se aquela pessoa tira aquele porque é doente mental e acha que ele não pode estar naquela cadeira e coloca um que está bom, eu vou para lá e digo, senhor, estou a pedir levantar, deixa este aqui. Porque este também pertence a quem? A Deus. Então, nós temos que saber acolher, dar amor a todos, porque as pessoas precisam muito de amor e atenção. Uma das coisas que não digo que não tenho me dado com a minha família, né? A minha família é Deus. Só que chegou um momento em que a minha família já estava a ficar desgastante, em que eles já não queriam saber o quê? Mais de mim pela minha situação. E a única pessoa que resolveu meus problemas foi quem? Jesus Cristo. É muito importante darmos amor às pessoas que estão com problemas sérios, porque estas pessoas precisam de ajuda. Primeiro é o amor. E Jesus Cristo disse que a primeira coisa, um dos mandamentos é amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor. E nós aqui somos egoístas aqui na Terra. Nós, muitos de nós somos egoístas. Não queremos ver ninguém crescer, não queremos ajudar a ninguém. Muita gente desprezou-me naquela altura. Mas hoje, eu já não aceito ninguém me desprezar. Porque hoje eu tenho Deus e Deus está comigo. Então, falem o que quiser, mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade. Obrigado, pastor. Pastor, vou assim, como que por telepatia, falou aqui do caso de Jó, né? Eu olho para Jó como alguém que já estava moribundo, quase que em agonia da morte. Se fosse na atualidade, se calhar já teria sido desenganado pela própria medicina, ciência. Então, eu queria saber, numa altura em que se discute muito a questão de eutanásia, que é suicídio assistido, creio que em alguns países já está legalizado, se não, em outros está-se a discutir essa lei. O que é que o pastor tem a dizer sobre isso? Uma pessoa que realmente está a sofrer, está muito mal de saúde, com dores, e ele prefere ir embora de forma assistida, com médicos, sua família. Não acha que é justo que essa pessoa vá descansar pelo menos o corpo, para não falarmos da alma, né? Acha que é justo ou não? Se fosse para votar, o pastor, se tivesse essa possibilidade, como é que votaria? A favor da eutanásia, de suicídio assistido ou não? Muito bem. Eu sou fã de futebol também. Já há muito tempo assisto lá os grandes homens, ícones, grandes jogadores de todas as histórias. E um deles é o Cristiano Ronaldo. E muita gente olha para ele, a idade, e diz, pronto, ele já devia reformar, né? A Sim. idade que ele tem, todo mundo concorda que ele já devia arrumar as botas. Mas ele mesmo decidiu quando é que quer fazer isso. Porque ele é o dono da carreira dele. Ele mesmo já projetou quando e como é que quer terminar a sua carreira. Mas no início aqui eu falei que nós não somos donos da vida. Somos administradores, mas há alguém que vela a nossa vida. E esta pessoa é Deus. Agora, se o próprio Deus que te deu a vida ainda não acha que é a hora desta vida ser tirada, quem sou eu para tirar a mesma vida? Não está certo. O que nós temos que fazer é uma boa gestão da nossa vida enquanto é vida. Esta é a nossa missão. Agora, quando? Só Deus é quem sabe. É por isso que num dia eu estava a ministrar numa cerimônia fúnebre e eu expliquei acerca do tempo. Existe o tempo geral de Deus e existe o nosso tempo. O meu tempo e o tempo da pastora Mercedes são diferentes. O meu tempo e o seu são completamente diferentes. E quando nós completamos anos, pensamos que estamos já a crescer, né? Mas na verdade os anos estão a acabar.
Se Deus só te deu 20 anos, para quem está com 18 anos, celebra e canta, meu Deus, eu estou a ficar grande, não sei o quê. Mas essa pessoa não sabe que só ficaram 2 anos da vida dela. Então, nós temos que fazer uma boa gestão da nossa vida. Agora, você está cansado, você passou por situações, você passou por muita coisa. Só Deus é que pode tirar a vida. Nós não temos esse poder. Então, não é certo, é errado, é pecado, é diabólico e é anormal esta coisa de tirar a sua própria vida. Não vem de Deus isso. A pastora falou muito bem que Satanás censura aqui nos nossos ouvidos aqui. Ele fala, faça. É por isso que Jesus falou uma coisa muito importante. Disse, resistir ao diabo. Nós temos que resistir a ele. Temos que resistir a ele. As vozes dele. Temos que resistir às forças, aos ataques dele. Só assim nós poderemos prevalecer. Mas, pastor, eu vou insistir. Imagina uma pessoa que está a vegetar, está a dar trabalho à família, não consegue, né, fazer necessidades como deve ser. E está comprovado que essa pessoa já não vai recuperar, não vai viver. Como é que se procede com este indivíduo? Continuamos com ele, porque é pecado, ou permitimos que ele decida que, pronto, eu amo a Deus, eu respeito as leis de Deus, mas eu já não estou a aguentar, quero descansar. Okay. Não acha que é justo para essa pessoa? Há um versículo na Bíblia que diz que o homem planeja vários caminhos, mas quem sabe o verdadeiro destino é Deus. Ou seja, nós fazemos os planos, fazemos os projetos, traçamos as metas, corremos atrás disso, mas só quem sabe a finalidade, a verdadeira realização das coisas é o próprio Deus. Ou seja, os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Eu posso levar o programa inteiro citando nomes de pessoas que já estiveram em situações críticas. Até o médico disse, esta aqui não vai chegar até amanhã. Mas porque Deus tinha um projeto com esta vida, esta mesma pessoa ficou curada, ficou sarada e hoje está vivo, andando por aí, abençoando muita gente. Agora, quem sou eu para dizer que já acabou, se o dono da vida diz que ainda não acabou? Quem sou eu para dizer que já não há mais esperança? Se eu estou vivo, ainda existe esperança. Porque a esperança é a vida. Se eu estou vivo, ainda há esperança. Então, Deus é quem sabe o que Ele pode fazer. Se Deus quiser tirar a vida, Deus vai tirar. Eu conheço muita gente que até já morreu. Tem uma irmã da igreja que foi recolhida. Deus falou para ela, minha filha, você está aqui, mas ainda não terminou, volta. E ela voltou. Muita gente... Mesmo os que estão lá em casa, entrem agora no YouTube, vocês vão encontrar testemunhos de homens de Deus, pastores, e muita gente que era curandeiro, muita gente que não conhecia Deus, que em algum momento tentaram tirar a sua própria vida. Sabe, muitos lá em casa já tentaram se suicidar. O problema do suicídio é que as pessoas geralmente passam por um transtorno, sabe? Isso é a mesma coisa com o divórcio. As pessoas não divorciam porque aconteceu uma coisa. São problemas que foram acumuladas e chegaram a um nível onde alguém disse, já não suporto mais. É a mesma coisa com suicídio. A pessoa é bombardeada por muitas e muitas e muitas coisas, até que chega ao ponto em que ela coloca a vida e a morte na balança. E ela diz, vale a pena eu ir embora. Ou seja, como é que as pessoas vão me olhar lá fora? Então, muita gente faz isso por transtornos mentais, outros fazem isso, que é a maioria, por problemas espirituais, outros fazem isto por passarem em situações de desengano. Às vezes alguém vai para o hospital, o médico diz, você vai morrer de maneira xixi, e a pessoa permanece viva. Mas alguém pode ser desenganado, alguém pode falar, olha, você é seropositivo, e a pessoa começa a olhar para si como alguém que é impuro e diz, vale a pena eu partir para a glória. Mas você não parte para a glória, você parte para o inferno. Então, deixa o dono da vida cuidar da tua vida. Se o dono ainda não quer recolher, então permaneça vivo. Eu não posso colocar os meus planos acima dos planos de Deus. Não posso, eu não sou dono da vida. Mas o dono da vida é Deus. Pastora Mercedes, embora eu já saiba qual será a resposta, por uma questão de justiça, vou fazer a mesma pergunta. Eu, quando olho para a imagem de Jó que nos traz,
Eu tenho uma imagem que nem vale a pena eu estar aqui a explicar, mas de uma pessoa podre mesmo, moribunda, a sofrer de dores. Eu imagino que não havia analgésicos, para pelo menos minimizar, para fazer aqueles cuidados paliativos, né? De certeza não havia. Então a dor que ele sentia era ainda mais intensa. E por outro lado, eu olho também para Jó como um homem de muita fé, uma fé extraordinária que claramente que nós, neste mundo atual, poderemos não atingir aquele nível. E deve ser por causa disso que ele aparece como exemplo na Bíblia. Então, eu pergunto, pastora, alguém que está passando por uma situação dessa, ele pede à sua família, pede aos médicos para interromper a sua própria vida, para descansar o corpo. Acha que essa pessoa não tem direito mesmo? Ainda se considera pecado nesse caso? Para mim, não é correto. Não é justo. Ainda que a pessoa vai lá e a pessoa está a pedir, tanto aos médicos como à sua família, não é correto. Não é. Quem tira a vida é Deus. Vou lhe dizer uma coisa. Eu fiquei impressionada com um acontecimento que houve aí com uma amiga minha, chama-se Luísa Xixonga. Acho que é isso mesmo. Ela teve o pai dela doente durante muito tempo, mas ao ponto do pai ficar mesmo mal, em que não andava, não fazia nada, e ainda por cima tinha muitas feridas. Sabe, aquela irmã é crente de verdade. Eu ia lá orar pelo pai. Aquela irmã largou o trabalho, largou o salão dela, ela tinha um salão de cabelo, largou tudo, foi ficar em casa a tomar conta do pai. Ela tomou conta até o ponto de dizer, Mercedes, eu própria, despir, limpar, organizar meu pai, virar para aqui, virar para ali, só ia para casa à noite para ir dormir. Ela tomou conta do pai até o último dia em que o pai parou de respirar. Parou mesmo. Eu não me esqueço desta irmã, porque ela disse, eu vou ficar até o último dia que Deus levar o meu pai. E dito e feito. Não foi necessário esse tipo de coisas, mas o Senhor ali, se fosse para pedir, mesmo dizer para mim, chega, minha filha, tu estás, por exemplo, né, a sofrer, tu paraste a tua vida, largaste tudo para vir cuidar de mim. Mas ela por amor a Deus, pelo amor a Deus e pela obra, e ela sabe os princípios de Deus, ela disse, não, eu vou cuidar do meu pai, até o último dia. E dito e feito, o pastor disse, você dá graças a Deus por ter 18 anos de vida. Há pessoas aqui que só têm 2 anos. Agradece, porque você não sabe se daqui a 2 anos, daqui a um ano vai embora, você não sabe. Então agradece todos os dias. Veja que aquela irmã cuidou do pai, íamos lá, eu ia lá orar e tudo. O pai não saía do quarto, ficava ali. Mas quando chegou o dia do pai ir embora, morreu nos braços dela. No momento certo, sem ninguém fazer esforço. Porque chegou a hora dele. Deus viu aquele sofrimento dele. Não vamos dizer, mas pastora, por que não permitam com que a pessoa logo é tirada da vida? Não é correto. Tem um momento certo. Nós sabemos que existem clínicas, existem sítios, mesmo na África do Sul, vários países, em que eles mesmo, né, quando vê que esta pessoa a pessoa pede mesmo, eles tiram lentamente. A pessoa está ali na cama, vai morrendo aos poucos, e acabou. Para não ter que dar mais sofrimento à sua família. Eu sei que isso existe. Mas aí, eu pergunto, será que a palavra é de Deus? Será que há princípios de Deus? Ou são leis humanas daqui, terrenas daqui da terra? Mas a palavra de Deus não permite essas coisas. A pessoa vai chegar o dia certo. Se é uma pessoa idosa, porque nós temos muitos idosos, né, que já estão numa fase avançada, irmão, cuida do teu pai. Cuida. O dia certo dele ser 90 anos, 100 anos, que Deus vai levar, mas a verdade é uma, Deus vai lhe levar no dia certo, no momento certo. Mas cuida do teu pai, cuida da tua mãe, não abandona de qualquer maneira. Então, essa coisa de permissão para tirar a vida, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém aqui. Ninguém. Até mesmo mulheres que têm filhos no seu ventre e decidem abortar também, é um grande pecado. Ninguém tem direito de abortar. É um grande pecado. Uma das coisas que me fez eu ter a minha bebê também é porque eu disse, é pecado. Eu tenho 2 filhos com diferenças grandes de idade com a bebê que eu tive agora. De 18, o mais velho, 18, a menina 15. Fui ter uma menina agora de 1 ano. Mas eu disse, eu não vou fazer isso porque eu sou convertida. E Deus não permite essas coisas. A lei que o pastor disse aqui nos 10 mandamentos, que não matarás. Então, eu dei vida àquela criança, mas agora cabe a mim eu me prevenir, ter cuidados e mais coisas.
Não há ninguém que tem direito de tirar a vida de ninguém. Isso é um pecado. Para Deus isso é pecado. Você vai direto para o inferno. Vai direto para o inferno mesmo. Então, dizer que eu não concordo. Quem está a fazer isso? Sabe, eu admiro, eu ando muito por aí, mas eu admiro na sociedade, existe um padrão de nível social, de vida, né? De alguns patrões ou algumas pessoas que têm uma forma de pensar muito diferente de nós que somos crentes. Há pessoas que dizem, mas vocês são todos uns charlatões, mas eles não entendem a fisionomia, a palavra de Deus, eles não sabem. Eles vivem a vida na desportiva, acham que é normal tirar a vida de alguém, mas não é. Mas cada um terá o seu julgamento no seu dia certo. O que fez, o que deixou de fazer aqui na terra, todos nós seremos julgados. Obrigado, pastor. E, pastor, em jeito de considerações finais, é porque o nosso programa, na verdade, além de trazer essa vertente de destrinçar os mitos e verdades dos assuntos, também busca ensinar, trazer soluções. Nós acreditamos que não é uma questão de audiência pela polêmica, não. É uma questão de ser útil para a sociedade de alguma forma. Então eu gostaria de convidar o pastor, depois será a pastora Mercedes, em jeito de considerações finais, para que trouxesse uma abordagem de como prevenir, como as pessoas podem prevenir o suicídio, como a própria pessoa pode prevenir, como aqueles que lhe rodeiam, família, vizinhos, a sociedade em geral, como podem proceder para prevenir uma potencial situação de suicídio. Olha, quem quer se suicidar de verdade não anuncia o suicídio, ela simplesmente tira a própria vida. Alguém que fica cantando, eu vou matar, eu vou me tirar, eu vou matar. Na verdade, não mata nada. Mas quem quer tirar a vida, tira a própria vida. Por isso, às vezes, nos espantamos no mundo cristão, de repente alguém, tipo, o pastor fulano tal tirou sua própria vida. Meu Deus, mas nós estávamos com ele ontem no culto, cultuamos, eu saudei a ele, né? Tirou sua própria vida. Suicídio é isso. Agora, alguém que anuncia, pronto, eu vou me suicidar. Tem até uma pequena história do homem que queria suicidar, foi à linha férrea e o comboio demorando, disse, vale a pena ir para casa, senão vou morrer de fome. Então é alguém que disse que queria fazer algo, mas no fundo mostrou que não era isso. Mas em algum momento existem sinais, sabe? Nós estamos em um mundo eletrônico e hoje em dia até casais em casa, famílias, nós encontramos famílias que estão no mesmo lugar, mas não estão juntas. Percebe? Um casal que está no mesmo lugar, mas não está junto. É como alguém que está no ônibus. Estamos lá no TPM, estamos muito próximos, mas não estamos juntos. Então, isso acontece muito na casa. Às vezes, nós temos que prestar atenção nos sinais. Estamos lá, em vez de conversar, estamos lá, o pai está no telefone, a filha está no telefone, a mãe está no telefone. Não há diálogo, não há conversa, não se fala sobre nada. Então, nós temos que conversar, temos que falar. E quando olhamos e percebemos alguma anomalia em alguém, nós temos que procurar conversar. Alguma coisa está a acontecer, como é que eu posso te ajudar? Fala, desabafa. Então, as pessoas precisam ter esta sensibilidade de, quando ver alguma anormalidade, chegar perto e para poder aconselhar. Agora, em jeito de fecho mesmo, muita gente comete suicídio por achar que a situação dele não tem mais solução. Alguns fazem isso por causa do bullying. Há muitos adolescentes que tiram suas próprias vidas porque o pai, o tio, o amigo, alguém da família ou alguém próximo está a manter relações sexuais com ela sem que os outros saibam. Então, eu quero agora falar para os pais, tenham cuidado. Prestem atenção quando vossos filhos falam, eu não gosto, por exemplo, do tio Antônio. Procura saber, você não gosta por quê? Porque temos que prestar atenção nos sinais. Então, para si, que está a passar momentos difíceis, momentos de dor, olha, Deus é o dono da vida e enquanto você tiver vida, Deus ele pode te dar esperança. Então não tira a sua vida, não se desespere. Há um homem na Bíblia chamado Jó, passou por tudo. Quem olhou para ele dizia, este aqui vai embora. Até a mulher de Jó disse, amaldiçoa teu Deus e morre, porque ela sabia que este homem irá morrer. Mas a história de Jó foi concluída. Jó tendo o dobro daquilo que ele tinha, a alegria, a paz, a felicidade, a prosperidade. E esta será a tua história também, em nome de Jesus. Que Deus possa ricamente abençoar a todos e agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastora Mercedes. Eu vou dar aqui o meu parecer também em questão dos nossos filhos lá em casa.
É muito importante que nós reparemos no comportamento da criança. O pastor já deixou ficar aqui um bom, né? Um bom apelo. Os telefones. Os telefones. Normalmente os telefones têm tido algumas coisas que os miúdos costumam entrar e procurar lá, coisas que não é correto. E nós, como pais, temos que prestar atenção. Coisas que provocam suicídio mesmo de verdade, que têm destruído muitas crianças. Então, é muito bom, de vez em quando, nós, como pais também, pedirmos os seus celulares e vasculharmos o que está acontecendo. Porque crianças que ficam muito tempo fechadas nos quartos, coisas boas não estão a fazer. Alguma coisa aquela criança está a fazer lá. Então, já não há aquela coisa de tirarmos as crianças para fora para brincar a neca e outras brincadeiras. Então, dizer, vamos ficar atentos nos nossos filhos, nos comportamentos. De vez em quando, abre a porta do quarto, senta ali com ele. Se ele disser, pai, sai daqui, é porque alguma coisa de errado ele está a fazer. Então temos que vigiar bem os nossos filhos e também vou deixar um apelo para todos que estão em casa. Não cometam suicídio, procurem a Jesus Cristo, procurem um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus que vai te ajudar a orientar. Todo problema tem solução, não existe problema que não haja solução. Então nós temos que perceber, existe uma solução. Haverá uma forma de você sair deste problema. Então, não cometa suicídio, pensa nos teus filhos, pensa nos teus parentes e olha, Jesus Cristo é o caminho e a luz. Jesus Cristo é o nosso libertador. Não existe outra pessoa. Amados, 30 segundos. Muito obrigada mesmo pelo convite. Que Deus possa abençoar a Strong, em nome do Senhor Jesus Cristo. E beijinhos e abraços para a minha família ali em casa. E mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos. Amém, amém, obrigado. Desse lado, nós nos despedimos na esperança de que tenha sido um programa proveitoso para quem esteve a assistir. Marcamos outro encontro para amanhã, à mesma hora, aqui na sua Strong Life TV. Até amanhã.